Não é possível que o racismo ainda persista nos gramados espanhóis. Aquela treta toda envolvendo o jogador brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, que foi alvo de atos racistas praticados por torcedores do Atlético de Madrid que o chamaram de chimpanzé. Porém, dessa vez parece que não vai ficar sem ação, já que o governo brasileiro informou que vai acionar a UEFA, organizadora dos torneios europeus. O Ministério das Relações Exteriores publicou nota sobre o caso. Até o presidente Lula também se manifestou em uma rede social. Nós temos o Viga aqui com a gente para falar sobre isso, Fernandinha, é isso? É isso mesmo. Aqui Rodrigo Viga conosco para trazer detalhes a respeito disso. Rodrigo Viga, bem-vindo. Fala, rapaziada, bom dia pra vocês. Ainda bem que a Fernandinha decidiu doar um pouquinho do que ela tem, que é o tempo pra mim, né, Kobayashi? Bom dia pra vocês aí, pro nosso ouvinte espectador. Eu tava vendo as linhas de corte e ouvindo também, e eu me orgulho de dizer que eu tô isento, tanto na faixa, né, no piso de 10 milhões, quanto no teto de 1 bilhão. Mas, meu caro Kobayashi, certamente o Vini Júnior estaria preocupado se tivesse que pagar uma taxação, porque acho que ele está no intervalo mais para cima do que para baixo nessa questão da tributação de grandes fortunas, de grandes riquezas. Mas eu acho que a grande questão a se discutir continua sendo a questão envolvendo o racismo, manifestações racistas contra o Vini Júnior, e elas voltaram a se repetir, infelizmente. O governo brasileiro já está pedindo providências à UEFA, que é quem organiza competições lá na Europa, e também está pedindo, viu, Kobayashi, desculpa aqui que entrou um cílio no momento inadequado no meu olho, e está pedindo providências também à justiça espanhola por conta desse episódio dessa semana que aconteceu em Madrid. No jogo da Liga dos Campeões entre Atlético de Madrid e Inter de Milão. Para quem não sabe, a decisão foi para os pênaltis, deu Atlético de Madrid, do Simeone e companhia, mas do lado de fora do Wanda Arena, que é o estádio do Atlético de Madrid, houve manifestações contra o Vini Júnior mais uma vez. Ele que é do rival, né, do oponente, o Real Madrid, e novamente ele foi chamado de chimpanzé. Já tem um processo correndo, tramitando na justiça espanhola por conta daquelas hostilidades manifestadas pela torcida do Valência há bem pouco tempo, que ganharam uma repercussão internacional, e o Vini Júnior se tornou uma espécie de embaixador dessa luta global contra o racismo. O presidente Lula foi às redes sociais dizendo que é inacreditável em pleno século XXI, segunda década do século XXI, ainda acontecer esse tipo de manifestação. Prestou solidariedade ao Vini Júnior, e o Ministério de Relações Exteriores disse que está entrando em contato com o UEFA e também com o governo espanhol para que providências sejam tomadas, porque a vítima, mais uma vez, é o brasileiro Vini Júnior, chamado de chimpanzé. Aproveita até deixa, viu, Kobayashi, e ouvintes espectadores desse Morning Show, porque hoje, aqui no Diário Oficial do Estado, o governo do Rio de Janeiro criou um dia a ser celebrado, um dia novo de celebração. É o Dia da Luta do Jovem Preto Vivo. E essa data vai ser comemorada por aqui a cada dia 18 de maio de cada ano. Esse ato da gestão estadual do Rio de Janeiro, do governo do estado do Rio de Janeiro, tem a ver com a morte do menino João Pedro, lá atrás, em 2020, no Complexo do Salgueiro, quando ele foi morto equivocadamente numa ação de Polícia Federal e Polícia Civil, e que acabou resultando a morte do menino João Pedro, lá em São Gonçalo, na região metropolitana, naquela chamada DPF, né, que criou uma série de medidas restritivas, de restrições para as ações das forças de segurança em áreas conflagradas, comunidades e favelas do Rio de Janeiro. Portanto, dia 18 de maio vai ter uma nova data de comemoração, de celebração aqui no Rio de Janeiro, data que vai ser batizada Dia do Preto Jovem Vivo, meu caro Kobayashi. Tá aí informações do Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, sobre o caso que envolve o também do Rio de Janeiro, o Vinícius Júnior, lá na Espanha, casos graves de racismo. Obrigado, viu, Rodrigo Viga? Por aqui eu quero ouvir vocês. Não é de hoje que o Vinícius Júnior está sofrendo esse racismo no futebol espanhol. Todo estádio que ele vai lá alguém e xinga ele de macaco, xinga ele de chimpanzé. Dessa vez um racismo assim que enoja e que ainda persiste em locais como o futebol, que é um ambiente que é para ser de arte, de lazer, de família. Chega lá, tem uma torcida toda fazendo ofensas como essas, ô Palumbo. É lamentável, né? O racismo é a prova de que a imbecilidade humana não tem limite, né? Eu não sei
as pessoas falam, olha, ele ganha muito, ele tem que aguentar isso. Não é, né? Porque isso aí machuca a alma, né? Você ser hostilizado, ofendido por causa de cor de pele. Cara, é tão nojento isso aí, é absurdo, que é difícil até da gente comentar, né? E lá na Espanha não vai acontecer absolutamente nada, né? Porque a gente tem visto isso acontecer reiteradamente e fica por isso mesmo. Daqui a pouco ele vai ser notícia novamente, está em outro jogo, ganha milhões, tem que aguentar. Não, não é bem assim não, meu, porque as pessoas têm sentimento e o dinheiro muitas vezes não apaga os sentimentos ruins que vêm com ofensas como essa. Para vocês comentarem, Mano e Pepe, a gente tem o vídeo aqui da torcida rival que, cantando a música do time, muda as palavras para praticar essa ofensa racista contra o Vinícius Júnior. Vamos acompanhar? Para quem não conseguiu compreender ali, eles estão cantando, claro, na língua lá da Espanha, em castelhano, e eles falam chimpanzé, olê, 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 chimpanzé contra o Vinícius Júnior, o Felipe Monteiro. Não, é absurdo, as imagens são revoltantes, né? A torcida gritando grito de racismo, chamando o Vini Júnior de chimpanzé. Eles têm que parar com de passar pano, esse tipo de postura. Creio que a UEFA tem que ter uma postura muito mais enérgica, né? Tipo, rebaixar o time que a torcida fizer isso, perder efetivamente pontos, ficar fora do campeonato, ser expulso do campeonato, prender as pessoas que fizeram esse tipo de ato racista como o Vini Júnior. O que não dá é para passar pano, deixar as coisas do jeito que estão, não é? Porque são imagens revoltantes, né? Uma pessoa como o Vini Júnior, que com certeza sofreu racismo a vida toda, foi para a Espanha, outro país, e vê novamente esse atentado contra a sua cor, né? É um absurdo, absurdo, mas temos que passar da fase de ficar discutindo racismo, temos que ter uma postura muito mais enérgica contra esse tipo de conduta. Agora tem uma questão aí, parece que tem até uma conivência da própria Liga Espanhola, La Liga, né? O Vinícius Júnior deu algumas entrevistas, em algumas ocasiões, até ameaçando deixar a Liga Espanhola, mudar de país, ir para outro clube, seguir a vida em outro local, porque a Liga Espanhola parece que não faz muito o que sugeriu o PP aqui, não pune o time. E outra coisa, na Espanha o time é rico, viu? Não é igual no Brasil, não, que a maioria dos times é endividados e tal. Lá, se você deixa um clube 1 ano sem torcida, eles sobrevivem, não vai quebrar, não. Eles vão ter dinheiro para se manter. Quantas vezes a gente viu, por exemplo, no caso do Chelsea, se eu não me engano, ficou não sei quantas temporadas sem poder contratar alguém por ofender o fair play, né, institucional lá dos cartolas, dos clubes. Eu acho que está na hora de, em algum momento, a Liga Espanhola começar a dar punição mais severa. Eu quero ver se o torcedor desse time aí vê o time dele proibido de ter torcida por 1 ano. Se eles vão começar a continuar com esse tipo de ofensa racista, Mano. É isso, concordo totalmente, Koba. A gente precisa que os dirigentes saiam do discurso e tenham ações, atitudes que punam esse tipo de comportamento que é inaceitável. É uma coisa assim, completamente, parece que voltou para sei lá quantos séculos atrás. É uma coisa muito triste. E o mais triste, eu acho, é quando a gente vê algumas das cenas, inclusive recentemente viralizou uma brasileira que foi a um jogo do Vini Júnior assistir e filmou uma cena que chocou ela, que era uma criança pequena espanhola xingando o Vini Júnior com xingamentos racistas. Ou seja, eles ensinam, inclusive, as crianças. Ensinam as crianças como se fosse uma cena bonita, como se fosse parte da cultura a ser transmitida e não da cultura a ser combatida. Então, é muito triste quando a gente olha e vê que a situação na Espanha ainda é assim. E aí, até para a gente ter um senso de perspectiva, claro que ainda existe racismo no Brasil, mas eu diria que no comparativo entre a forma como os casos de racismo no Brasil têm repercutido e como tem repercutido na Espanha esses casos, a gente está mais avançado do que eles. Porque é inaceitável pensar em pais ensinando os filhos no estádio e todo mundo achando aquilo normal, como se fosse uma atitude bonita a ser incentivada, como se fosse um momento de fruição da família, um momento de... Como se tivesse uma autorização temporária para fazer o que quiser, né? Aqui tem um pouco disso também. No estádio você pode xingar
ofender o juiz, ofender Mas a mãe aqui do está juiz. muito melhor a repressão a esse tipo de A ato. repressão, mas aqui tem uma questão também, que a miscigenação do Brasil, né, tornou o Brasil muito menos permeável a esse tipo de conduta do que na Espanha. Não é? Aqui no Brasil, o racismo é muito mais velado, muitas vezes, do que pessoas xingando. E tem também, claro, infelizmente tem também pessoas racistas, né? Mas é muito mais velado o racismo por conta da miscigenação brasileira do que na Espanha e do que outros países da Europa. Aqui a gente vê quando vem times argentinos, né? Eles ofendem demasiadamente os brasileiros, chamam de macaquito. A Argentina teve um processo de branquecimento da população, né, que tornou o argentino racista também. Mas isso é um processo... Mas eu acho que tem uma mudança cultural no próprio Brasil, porque nos anos 90, quando eu ia no estádio com meus pais, eu lembro de muitos episódios da própria torcida do Sport, das outras torcidas também, dos jogos que eu frequentava lá em Pernambuco, fazendo ofensas racistas. Tinha um goleiro que jogou no Náutico e no Santa Cruz, Nilson, que era um grande goleiro e era negro, e as torcidas imitavam um macaco quando ele ia jogar. Tivemos o grafite, né, em São Paulo. Grafite foi ofendido, até foi era do Garra. Amaral. Eu era do Goi, o Nico era do Garra, foi o Nico que acabou conduzindo ele até a delegacia. Você sabe que aqui no Brasil, eu acho que a gente teve uma época um pouco mais racista no futebol, principalmente com goleiros, né, depois da Copa de 50, ficou um tempo de... Barbosa, exato. Que não poderia ter goleiro negro, um racismo no futebol e tal, mas a gente teve até mais pouco tempo muita homofobia nos cantos das torcidas e que começou a ter punição também. Nem os jogadores de futebol usavam a camisa 24, vocês lembram disso? Era até 23, pulava para 25 para não usar a 24 e não ser ofendido nos campos, nos estádios de futebol. Isso começou a diminuir também de alguma forma, né, o Palumbo? Exatamente, né? Quando você começa a punir o time, o torcedor não vai para o estádio e fala, opa, a própria torcida organizada fica no pé. Né? E o torcedor convencional, muitas vezes, eles têm temor da torcida organizada, porque a gente vê aí que eles são extremamente violentos, né? E infelizmente não deveriam ser, mas são.